Hoje nós vamos falar o que mais importa para qualquer empreendedor quando abre algum negócio, né? Quanto nós faturamos o nosso primeiro mês de mercearia. A gente vai mostrar aqui uma lista, né, do nosso sistema, das coisas que mais venderam. Vamos falar um pouquinho dos erros que nós tivemos, que afinal de contas para nós é muito novo esse negócio de mercearia. O que a gente mudaria se a gente fosse começar hoje novamente e dar algumas dicas aí para quem está pensando em começar. Pessoal, nós inauguramos aqui numa sexta-feira 13 e sem fazer nenhum tipo de divulgação, somente nós dois, sem nenhum tipo de cartaz, de anúncio, nada do tipo. Por quê? O nosso medo era começar um mercado com 2 pessoas para atender e organizar, dar um movimento muito grande e nós acabarmos por perder o controle. É ponto próximo à escola, então tem um fluxo muito grande de crianças, adolescentes. Então nossa ideia era abrir num final de semana, tranquilo, só nós dois, para ver o movimento e até a gente se adaptar para começar, de fato, fazer propaganda, promoções, enfim. Isso, então esse primeiro mês, basicamente a gente abriu a porta, começou a funcionar para sentir como é que era o negócio também, né, amor? Porque a gente não tinha ideia, apesar de ser um ramo alimentício também, mas é totalmente diferente do que a gente fazia. A gente era um fornecedor e nós abrimos um mercado, então com gestão dos negócios é bem diferente. Esse primeiro dia, nós chegamos, ainda não tinha instalado câmera, então devido, né, à nossa segurança aqui dentro, então a gente quis ter um dia bem tranquilo para mesmo pegar o ritmo, conhecer o nosso público, ter esse primeiro contato e saber os produtos que mais venderiam, né? Nesse primeiro, a gente fez um cálculo do mês. Bom, galera, então, sem mais delongas, nos nossos primeiros 30 dias nós vendemos pelo nosso sistema R$ 22.580. Assim, não é um número 100% exato, porque no início a gente estava apanhando muito de sistema, tem muita coisa que a gente vendeu ali sem cadastrar, então assim, eu acredito aí que passou batido de registrar uns R$ 3.000 pelo menos, não foi? Passou. Então, pode arredondar aí facilmente aí para 25 mil nesse primeiro mês nosso. Porque o sistema, como eu estava pegando ainda, nesses primeiros dias, às vezes chegavam 2, 3 pessoas por vez e eu sabia o preço do produto, então acaba que eu pegava o dinheiro, colocava ali no caixa, passava para adiantar o serviço aqui, até aprender. Tinha produto que não tinha sido cadastrado ainda, porque todos os itens precisavam ser cadastrados ali, colocar o preço, colocar código de barra. Então, nesses primeiros dias, a gente acabou não dando conta, né? E aí também a resposta da pergunta mais importante, né? Quanto que sobrou? Porque a gente sabe que faturamento, ele é importante sim, obviamente, mas o que mais importa no final das contas é quanto você lucra. E nós tivemos um lucro médio aproximadamente de R$ 9.000 desses 25 mil que nós vendemos. Particularmente, eu estou muito satisfeito e confesso até que me surpreendeu. Por ser o primeiro mês, igual a Tamara falou, a gente ainda é inexperiente no segmento, a gente não sabia muito bem como que ia ser. Abrimos também no meio do mês, então muitas pessoas passaram e falaram: nossa, nem sabia que vocês iriam abrir, acabei fazendo compra no início do mês. Mês que vem vou voltar para comprar aqui de vocês. Então, assim, como a gente não divulgou e ainda teve essa questão de ter aberto as portas aqui no meio do mês, né, no dia 13, então acho que isso impactou também no nosso faturamento. Porque não foi feito um trabalho de divulgação para avisar aqui a galera, não teve nenhum tipo de promoção, de inauguração. Então, tudo isso interferiu. A gente abriu a porta e começou a funcionar. Para aprender a trabalhar também, né? Como foi o nosso primeiro mês, eu acho que a gente pode falar de algumas impressões que nós tivemos aqui do negócio, coisa que nós fizemos, né, amor? Acreditou no início que fosse vender bem e não foi tão bem assim. Algumas coisas que a gente nem imaginava que fosse ser o que foi. Então, a gente vai dar algumas dicas aqui do que nós erramos, o que a gente faria diferente hoje e o que a gente manteria, né, amor, abrindo uma mercearia. Acho que o primeiro erro que nós tivemos, que aí entra a individualidade de cada negócio, foi começar a trabalhar com pão de sal. Aqui a gente está perto de mais ou menos umas 4 padarias. E no início a gente colocou o pão de sal porque a ideia era que o pão de sal ele atraísse o cliente para comprar um leite, um café e tudo mais. Só que para nós aqui não foi... Não virou. Não virou. Então, assim, a gente teve muita perda de pão.
A gente começou com 30 ou 40 unidades por dia, né? Então, assim, teve dias que vendeu bem, mas teve dias que perdeu praticamente quase tudo. Aos finais de semana vendeu tudo, porém, segunda, terça e quarta eram os piores dias de venda. E pão é um alimento muito perecível, que se você compra hoje, você precisa vender tudo hoje. Ele não pode ser guardado. A gente teve aí esse probleminha. Então, o pão ele deu um prejuízo para nós aí de mais ou menos uns R$ 150. Nós trabalhamos com ele uns 15 a 20 dias, né, amor? Uhum. Segunda coisa, hortifruti. O hortifruti é algo que você tem que ter muita maldade para poder trabalhar com ele, porque ele te traz muita perda, te dá muito prejuízo. Até que o hortifruti a gente não tomou tanto prejuízo, porque a gente não começou com uma variedade muito grande. A gente fez uma bancada boa, extensa, mas a gente focou mais nos principais. E eles realmente trazem um retorno muito bom, que é o tomate, cebola, batata, alho. Isso aí não tem erro. Agora, a gente perdeu também uma caixa de chuchu. Chuchu, pepino, abobrinha, aquela abobrinha verde. Perdemos uma caixa de mandioca. Bastante melão. E para você comprar, presta muita atenção na qualidade dos produtos, tá? Igual o Rafael não tinha muito hábito em comprar legume, acabou estragando algumas coisas por conta disso. A abobrinha, o público gosta dela bem pequenininha, então, às vezes, o tomate, você não pode comprar ele muito maduro, porque ele vai estragar muito rápido dentro da sua loja. Algumas frutas, igual a banana, tenta comprar ela, banana granada. Ela vem com a cor dela tá verde, mas ela vai madurar dentro da sua loja aos poucos. Então, para você que está começando, talvez seja interessante fazer assim. Produto que realmente não valeu a pena comprar a caixa foi a cenoura. Cenoura teve uma perda muito grande. Ela estraga muito rápido. E estraga mais com o vento do que com o sol. Então, a cenoura a gente perdeu bastante. Hoje nós trabalhamos com cenoura, mas não é mais uma caixa inteira. A gente compra menor quantidade para poder girar aqui colocando aos pouquinhos. Outra coisa também, que nós compramos a ilha em uma geladeira pequena. Nós tínhamos a oportunidade de pegar uma geladeira maior, mas a gente optou por investir mais no hortifruti, né, amor? Se eu pudesse voltar atrás, eu pegaria uma geladeira maior e ao invés de ter um hortifruti tão grande, eu começaria com iogurte, mussarela, que são coisas que a gente perdeu algumas vendas nesse primeiro mês aí, né, meu bem? Acho que seria mais interessante a gente ter pegado uma geladeira maior do que começar com uma geladeira maior e focado mais no hortifruti. Uma coisa que eu fiquei com muito medo de comprar e me surpreendeu positivamente foi a caixa de maçã. Paguei R$200 numa caixa de maçã com medo. Confesso que assim, a gente fica com aquela desconfiança, poxa, maçã vai perder tudo. Não perdemos nenhuma maçã. Ela veio muito bonita e maçã é um item que vendeu muito aqui no mercado. Mamão vendeu tudo. Mamão também é altamente perecível, porém tem muita procura. Então a caixa de mamão ela vem pequenininha e vendeu rapidinho. Agora falando sobre os itens, né, que nos surpreenderam. A ilha, eu imaginei que a ilha fosse vender bem, mas não imaginava que fosse tanto. A ilha campeã de venda aqui na mercearia disparada. Então foi um acerto, né? A gente falou dos nossos erros, mas falando dos nossos acertos também. Uma estratégia que nós tivemos também que tem vendido muito aqui. Nós compramos cerveja latão e da região nós colocamos o preço mais barato, né, da cerveja gelada. Então, por exemplo, a Brahma, o pessoal aqui na região vende ela R$6,50, a nossa é R$5. A nossa margem nela é menor, porém vende demais, né? Gira muito alto. Gira muito. E a cerveja casa outras vendas. A pessoa vem buscar a cerveja, acaba levando linguicinha para churrasco, carvão, pão de alho vendeu também por causa da cerveja, então é um item bem legal. O que mais a gente aprendeu nesse primeiro mês, tem alguns produtos que você não vai lucrar tanto nele, né, amor? Que é os produtos coringa, que é o óleo, é o feijão, são produtos básicos, tipo o leite. O leite, por exemplo, a gente ganha R$1 em cima de cada leite. Só que é um item que chama a pessoa para dentro do seu comércio. Então, tem lugar aqui que a gente vende leite a R$5, tem lugar próximo a gente vende a R$7. Porém, nos mercadinhos, a nossa intenção é que o leite seja um produto que convide a pessoa para entrar aqui dentro e aí sim a gente vender produtos que a gente tem uma margem maior em conjunto com o leite. Porque o que às vezes ela economiza de pagar R$7 no leite, ela vai comprar um pão com a gente aqui de R$8 e acaba compensando o seu lucro ali na venda. Então vamos recapitular aqui. Produtos que não valeram a pena trabalhar aqui no mercadinho. Foi pão de sal. Pão de sal. Isso, pessoal, eu tô falando porque nós não temos hoje uma área de padaria, tá? Então nosso pão ficava na caixinha aqui
e eu pegava com o pegador para o cliente. Eu não sei se a gente tivesse a experiência de ter uma areazinha de padaria com muita opção de outros pães, um café, não sei se seria melhor a venda. Eu acredito que sim, mas só testando para a gente ver. E como a gente fala sempre aqui, a individualidade de cada empreendedor. Aqui nós estamos perto de 3 padarias. Abre-se de madrugada. De madrugada. E nosso horário de abertura é às 8. Então, assim, às vezes é melhor você focar no que você é bom e deixar, não querer abraçar o bom. Então tem coisa aí que, igual nós, a gente entendeu que o pão de sal, para nós aqui, no nosso negócio, não é interessante. A não ser, igual a Tamara falou, que tem uma área de padaria para isso. Hortifruti no geral, né? Muito cuidado com o hortifruti, né? A batata, ela demora um pouco mais para começar a estragar. 5 dias. Parece muito corrido, mas assim, 5 dias dentro de um mercado você vai ver que dá conta de vender uma caixa de batata. Batata gira muito, né? É um coringa, igual você fala. Cebola, ela dura um mês. Ela vai começar a estragar depois de 20 dias, se a cebola estiver boa. Então é um item que vale a pena você colocar, porque você investe, ela fica muito tempo dentro da sua loja, dá tempo de vender. Agora, cenoura estraga muito rápido. Cenoura eu não colocaria. Mandioca também, com muito cuidado. Mandioca perde de um dia para o outro. Então, mandioca acho que foi o que a gente mais tomou prejuízo no hortifruti, foi a mandioca. E o inhame não perde. Inhame também fica muito tempo. Inhame não perde, mas a maioria, pelo menos aqui na nossa região, as pessoas pedem uma faca para poder cortar e ver se ele não está aguado. Então, com isso, você acaba também tendo uma perdazinha aí, né? Tudo tem que ser contabilizado, né? Bom, galera, então esse foi o nosso primeiro mês, né? Próximo aí dos R$25 mil de faturamento, igual a gente falou. A gente está muito satisfeito, né, meu bem? Eu acredito que da forma como a gente abriu, a gente ainda tem muita lenha para queimar nesse ponto aqui. A gente começou já aí com o pé direito. Tem muita gente que no primeiro mês aí sofre para poder faturar, para pagar aluguel, as contas básicas. Graças a Deus, nosso primeiro mês foi muito rentável, né? Deu um retorno acima do que a gente estava esperando. Então, pessoal, 22 mil foi o que a gente faturou nesse primeiro mês. 22 mil registrados. Lembrando que nos primeiros dias, pela adaptação ao sistema e alguns itens que ainda não haviam sido registrados, nós não contabilizamos. Nós fizemos um balanço aqui, deu uma média de 3 mil, então o faturamento nosso ficou ali na casa dos 25 mil nesse primeiro mês. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Link na descrição para vocês acompanharem nossa loja virtual e até o próximo vídeo.